Olá, pessoal. Eu sou a Josiane Lage, eu sou zootecnista, tenho uma atuação aí de mais de 10 anos no mercado de trabalho na área de nutrição de bovinos de corte, inovação e tecnologia. E hoje estamos aqui inaugurando o nosso primeiro podcast, o Pecuária Roxa Podcast. E eu tenho um convidado muito especial. Esse podcast a gente não vai falar apenas de coisas técnicas da pecuária, nós vamos falar também de assuntos voltados à carreira, marketing digital, imagem pessoal e posicionamento no agro. Então, hoje eu estou aqui com o professor Tiago Bernardes, que é professor da UFLA, e a gente vai falar um pouquinho, então, sobre carreira. Hoje nós não vamos focar em assuntos tão técnicos, e o Tiago vai trazer toda uma expertise dele nesse mercado. Bom, Tiago, para a gente começar, conta um pouquinho para a gente sobre a sua carreira, como que você começou e por que você decidiu ser professor universitário. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite, estar aqui, o primeiro convidado do projeto Pecuária Roxa. Para mim é um prazer, né? E falar esse assunto sobre carreira também para mim é bastante prazeroso. Bem, vou contar rapidamente e vou, desde o início, dizer onde eu nasci, que eu acho que é importante para as pessoas que estão assistindo, para entender a carreira, como ela é construída. Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade de cerca de 2.000 habitantes, que na realidade é um distrito, né? E eu brinco com as pessoas que na realidade é uma vila. Então isso é para mostrar que eu não nasci em berço de ouro, numa cidade grande, etc e tal. Estudei em escola pública até eu terminar meu segundo grau. E depois eu fui fazer a minha graduação em Lavras, onde eu sou professor hoje. Finalizada a minha graduação, eu decidi continuar fazendo a minha pós-graduação, meu mestrado, meu doutorado. E em 2007 eu consegui meu primeiro posicionamento como professor. Eu passei num concurso no estado do Pará e lá eu permaneci por 2 anos. E no final de 2009 eu tive a oportunidade de me inscrever para um concurso que ia ocorrer em Lavras. Ele aconteceu e em 2010 então eu peguei essa posição e estou na UFLA, né, há 14 anos. Como docente do Departamento de Zootecnia, né, atuando na área de estratégia de alimentação, nutrição, conservação de alimentos, e que, obviamente, são áreas que nós somos apaixonados por elas, mas, obviamente, também sou apaixonado por essa questão de fazer a construção das pessoas, colaborar com os meus alunos, porque eu fui muito feliz na minha carreira, eu, graças a Deus, conquistei muitas coisas. E eu comecei a dizer para os meus alunos que um dos objetivos que eu tenho é justamente ajudar a construir a carreira deles, né? Então, hoje nós vamos justamente aqui discutir um pouco sobre isso, né? Estratégias que a gente pode adotar para a gente ter sucesso na carreira. Sim, muito bom, gente. O Tiago não está aqui à toa, a gente já se conhece há um tempo no mercado, nós somos, inclusive, amigos de fazer bons relacionamentos no passado, a gente se tornou amigos de tanto trabalhar juntos e eu falei, Tiago, não tem outra pessoa para a gente inaugurar esse podcast aqui, a não ser você. E é realmente um trabalho muito bacana que ele faz na universidade, né, sempre com os alunos. E o Tiago é um pesquisador que também constrói muitos bons relacionamentos no mercado e faz bastante networking. Então, Tiago, fala um pouquinho pra gente como que é esse trabalho de fazer network. Você também tem um evento, né, que você faz, que você é líder aí hoje do Configem, que é um evento voltado também aí para a parte de técnicas, né, de nutrição de bovinos de corte. Então, conta um pouquinho pra gente, passa um pouco dessa sua percepção da importância da gente construir bons relacionamentos no mercado para a gente também ter uma carreira próspera dentro da pecuária. A construção de relacionamentos é o básico para a gente. Eu costumo dizer para os meus alunos, quando eles ainda estão na graduação, que nós nos recomendamos, né? Aí quando eu falo nós nos recomendamos, é nós que estamos em torno, nós que estamos trabalhando dentro de um grupo. Porque o grupo, ele vai ser sempre passageiro, né? Obviamente vai ter pessoas que vão passar por 1 ou 2 empregos somente na vida. Mas vão ter pessoas que vão passar por vários empregos, né? Ou várias fases da sua vida, da sua carreira. E, obviamente, em cada fase que ela vai passando, ela vai construindo elos com pessoas, né? Então, os projetos que nós conseguimos fazer, por exemplo, com a iniciativa privada, a construção de um evento que nós finalizamos na semana passada, com presença de mais de 400 pessoas, tudo isso a gente não acaba construindo relacionamento com a empresa em si, a gente constrói relacionamento com quem está dentro da empresa, né? A gente faz o relacionamento com aquela pessoa.
com a pessoa com quem a gente se relacionou antes, né? Então, quando você já está na graduação, você já deve ter um perfil adequado, né? De forma que os seus pares te admiram, né? Por algumas vantagens que você pode ter, por alguns destaques que você pode ter, como na sua personalidade, na sua inteligência, etc. e tal, mas de alguma forma é importante que você venha construindo e isso, obviamente, vai alavancar a sua carreira, né? Das várias oportunidades que eu tive na minha vida profissional até hoje, muitas delas foram creditadas pelos meus amigos, pelos meus colegas, que passaram por mim em determinado momento, que me fizeram um convite para um projeto importante, que me fizeram um convite para uma apresentação importante, que fizeram um convite para um projeto, por exemplo, de construir um evento, que fizeram um convite de fazer uma pesquisa inédita, né? Enfim, essa construção, essa base, esse relacionamento que a gente faz com as pessoas, ele é fundamental para a gente poder ter sucesso. E é super importante, vocês que estão aí nos ouvindo, né, ter em mente, principalmente os alunos e quem está recém-formado, gente, que formar relacionamentos é realmente o que vai te ajudar também a prosperar na carreira, né? Porque não adianta a gente só contar com conhecimento técnico, eu estudei, eu fiz um mestrado, um doutorado, se você não conhece praticamente ninguém, você não tem praticamente ninguém para poder te fazer uma indicação no mercado. Então, na minha carreira também não foi diferente, né? Eu sempre procurei fazer bons relacionamentos, principalmente quando eu estava no doutorado, né? Fiz ali na Unesp Jaboticabal e tinha indústrias, né? Empresas que estavam lá em contato, inclusive o meu primeiro emprego foi por causa disso. Então, a gente precisa ter em mente que frequentar, né, eventos, fazer um bom relacionamento com seus parceiros ali, com as pessoas da empresa que estão indo na universidade, que estão nos eventos, procurar manter esse tipo de relacionamento que é super importante para crescer na carreira. E quando a gente está falando dos alunos, Thiago, muitos deles, assim, mandam mensagem, procura, né, às vezes nos acionam, principalmente pelo Instagram, para tirar dúvidas sobre a carreira e tudo. E muitos deles têm a visão, assim, Josi, eu vou começar no marketing digital a fazer alguma coisa, mas você acha que é só quando eu começar a trabalhar? Então, assim, dentro da universidade, eles já têm muitas coisas que eles podem fazer e ensinar para alguém que está ali assistindo, se posicionando corretamente também ali, né, no Instagram e também na universidade. Então, assim, como que você tem visto essa mentalidade na universidade, desses alunos que eles pensam que, só depois que minha carreira só começa depois que eu arrumar um emprego, né? Então, como que você tem visto essa mentalidade dentro da universidade e se você tem feito algum tipo de trabalho para poder alertá-los que a carreira ela começa desde o dia que você entrou ali na universidade, com os relacionamentos que você constrói e com toda a base que você forma ali para depois sair e procurar um emprego ou empreender. Todos aqueles alunos que chegam para trabalhar comigo, que me pedem estágio, iniciação científica, né, que ainda estão na graduação, né, a gente está citando as pessoas da graduação. Eu costumo dizer a eles que aquele trato que a gente faz já é o seu primeiro emprego, né, ali dentro da instituição. Por quê? Porque ele está entrando, às vezes, pela primeira vez dentro de um grupo, onde ele vai ter que se relacionar com pessoas. Entrando nesse grupo, ele vai ter que obedecer hierarquia, que hierarquia é um item bastante importante da nossa carreira, tá? Embora as pessoas tenham perdido um pouco isso ao longo do tempo, mas a hierarquia, eu acredito particularmente que ela é fundamental para os empreendimentos e as carreiras terem sucesso. Então vai ter hierarquia ali, né? Ou seja, vai ter um líder, vai ter os estudantes mais velhos, vai ter o pessoal da pós-graduação. Se você não está na graduação, você ainda está iniciando, né? E depois você vai ter que cumprir as suas metas dentro daquele grupo de trabalho, né? Você vai ter que desenvolver atividades ali. Então, quando a gente faz a analogia daquele estágio para o emprego, são muito semelhantes, né? O emprego é a mesma coisa. Você tem o seu horário de trabalho, você tem as suas metas, você vai se relacionar com outras pessoas, você vai ter seu chefe. Então, é ali que você já tem que mostrar quem você é, né? Conforme eu disse anteriormente, os seus colegas vão estar te vendo. O seu chefe, entre aspas, o seu coordenador vai estar te vendo. Num futuro, quando você precisar de uma indicação, quando você terminar a graduação, terminar o seu curso, e você for para uma empresa, você for para uma pós-graduação, para onde você queira ir, alguém vai te perguntar, né? Alguém vai perguntar para o seu coordenador, e essa pessoa, como ela era? Né? Em termos sociais, em termos profissionais, em termos técnicos, né? Então, ali você já começa a construir a sua carreira. Nunca pense que a sua carreira, igual você citou,
né, que muitas pessoas pensam, que ela vai começar somente depois que você pegou o seu diploma. Não. Você tem que iniciar a construção dela naquele momento. Sim. E hoje, Thiago, a gente tem visto também, né, principalmente as pessoas mais jovens, e a gente também, né, com o smartphone, né, com tudo que vem aí para poder agilizar o nosso dia a dia, a gente pode falar, assim, que a gente tem acompanhado uma certa atrofia na forma das pessoas se comunicarem, né, utilizando muitos emojis, mesmo o áudio agora já tem a função de adiantar, né, você coloca 1,5, 2x lá para passar mais rápido, e tudo isso, né, vem vindo algumas mudanças no padrão de comunicação dessas pessoas. Então, queria saber se você tem observado realmente isso, se esses estudantes têm tido mais dificuldade em se comunicar hoje na fase que eles estão, e também os recém-formados, né, que você convive com muita gente aí no mercado de trabalho, e queria saber de você, assim, quais habilidades de comunicação você considera mais importantes e quais dicas você pode dar aí sobre como melhorar essa questão de comunicação diante de todo o bombardeio de informação, né, que a gente vem vivendo hoje com relação à internet. Bom, comunicação é uma coisa que eu sou apaixonado e eu também sempre procuro chamar a atenção das pessoas para isso, que é fundamental você se comunicar bem. Eu sempre costumo discutir com as pessoas o seguinte: imagina você contando uma história mal contada e uma história depois bem contada, o quanto faz diferença você ter detalhes, sequência, cronologia. O sucesso em você obter alguma coisa é muito diferente quando você tem esses argumentos. Então, o que acontece? O mundo digital chegou, não tem como a gente fugir disso. Até nós que somos mais velhos, vamos dizer assim, nós não somos jovens, né? Não estamos na graduação, na fase deles, nós também usamos desse recurso. Só que a gente precisa cadenciar isso, né? Porque em alguma oportunidade da sua vida, você vai precisar falar, como nós estamos falando agora. Sim. Né? Num momento como esse, ou às vezes você vai ter que falar sobre um produto comercial, ou você vai ter que fazer uma apresentação técnica. Enfim, independente do ramo da carreira que você siga, em algum momento você tem que falar, né? E é muito importante quando as pessoas conversam bem, falam bem, a língua correta, né? E inclusive consegue seguir até a maneira cronológica das coisas como elas acontecem. E aí o que eu vejo hoje, que obviamente as pessoas perderam um pouco isso, o que é natural, né? Deixaram de ler, que para mim é fundamental. Não na questão de aprendizado, mas quando você tem leitura, você tem crescimento do seu vocabulário. Você vê novos verbos, você vê novas palavras, novos substantivos, novos adjetivos que você pode usar. Ler coisas talvez mais antigas faz você resgatar a língua. E não é porque você está usando um verbo antigo que você está sendo pouco atual, vamos colocar assim, né? E quando você lê as coisas da sua língua, você também tem facilidade de aprender outras línguas, né? Eu aprendi outras 2 línguas ao longo da minha vida, inclusive depois de velho, na marra, né? E vejo o quanto que foi bom a leitura na construção das palavras, da argumentação, da comunicação na minha vida. Então, comunicação é fundamental, né? Saber se comunicar, se portar, etc. e tal. Outro ponto ligado às mídias, que está ligado a isso que você falou, o que eu venho percebendo hoje é a informalidade com que as pessoas tratam as coisas. Porque aqui que nós estamos falando de ambiente de trabalho, certo? Sim. Nós estamos falando de carreira, sucesso, construção da pessoa. Então, nós estamos falando de ambientes formais. E as pessoas, às vezes, querem, por exemplo, tirar uma dúvida técnica por meio do Instagram. Ou se não, pega o áudio, pega o telefone, o nosso celular com o número de alguém e manda um áudio para você, né? Eu respondo, porque eu procuro, obviamente, responder a todo mundo. Mas nada melhor do que você manter a formalidade com alguém e ainda, por exemplo, escrever um e-mail, né? Passa outra impressão, né? Passa outra impressão. É completamente diferente de uma pessoa que me aborda por e-mail, um e-mail bem escrito, um e-mail bem montado, um e-mail que a pessoa vê que a pessoa sentou ali e se dedicou para escrever aquilo, e um tira-dúvidas que a pessoa simplesmente catou um áudio, colocou né, e falou ali e te perguntou qualquer coisa. Então, assim, o tratamento que a outra pessoa vai te dar é muito diferente. Então, essa informalidade, ela vem crescendo demais e isso, do ponto de vista carreira, é muito ruim. Então, eu também oriento meus alunos assim: nunca faça uma abordagem
por WhatsApp. Mantenha a formalidade do e-mail. Se a pessoa com a qual você está tratando disser o seguinte, olha, fulano ou fulana, o meu número é esse, me manda um WhatsApp ou me liga, a pessoa está te dando a liberdade de você fazer aquilo. Do contrário, você se mantém na posição formal de um profissional que quer ser bem visto, né? E continua se comunicando por e-mail, que eu acho que ainda é a forma mais tradicional e mais educada que nós temos de nos relacionar profissionalmente, principalmente quando nós não conhecemos a pessoa com quem nós estamos nos relacionando naquele momento. Sim. Você tocou num ponto muito legal que a gente está falando realmente de ambiente profissional. As pessoas estão muito informais diante de tudo mesmo, né? Que a gente vem vivendo. E uma questão que você falou que eu achei muito bacana é a questão de narrativas. E isso está muito em alta hoje também no marketing digital, porque as pessoas se perderam com tanta informação, então é importante a gente saber construir boas narrativas para tudo, né? Não apenas no ambiente profissional, principalmente no profissional, mas para tudo. Tudo que a gente quer conseguir. Eu falo que toda comunicação ela é muito intencional. Né? Nós somos seres humanos que somos intencionais quando a gente quer conquistar algo, quando a gente quer buscar algo para a nossa carreira. E essa questão de narrativa associada também com a nossa postura, que é o que você falou. Como que eu vou acessar uma pessoa? É por WhatsApp? É por um Instagram? Eu vou mandar um áudio para ela, sendo que eu nem conheço? Então, tudo isso vai acarretando na imagem que a gente passa para o outro, né? E quando a gente está falando de ambiente profissional, realmente uma das principais queixas hoje é a pessoa não sabe se comportar numa entrevista, principalmente hoje que tudo é feito de forma muito online. Abre o vídeo, a pessoa está lá, não se preparou para estar ali, não está passando realmente um visual adequado, não está num fundo legal, não se programou para estar ali, não se preparou de forma profissional para estar ali. Então, é super importante a gente falar sobre isso, alertar, porque praticamente ninguém fala isso hoje para as pessoas que estão na universidade, os recém-formados, e também para quem já está há um tempo no mercado de trabalho, né? Isso vale para qualquer pessoa, mas é super importante a gente se preocupar com a imagem. E esse é um dos pontos que eu trato bastante na mentoria que eu faço para mulheres, que é, não adianta você só ter um bom conteúdo técnico e saber fazer um bom currículo. Você tem que saber se vender bem, se apresentar bem, né? Porque isso também isso também vai te ajudar, né, a atrair a atenção das outras pessoas. Então, Thiago, você é um exemplo disso, né, uma pessoa que tem uma postura super adequada, né, desde que a gente se conhece, antes mesmo da gente se conhecer, você tem uma postura super adequada nesse mercado, se preocupa com essa forma de passar uma imagem pessoal adequada. E aí eu gostaria que você desse alguns exemplos, assim, de como que ter uma boa imagem e se preocupar com isso te ajudou na sua carreira. E também que você desse algumas dicas aí ou alguns erros comuns também que você vê que os estudantes ou profissionais do mercado também praticam com relação a essa questão da imagem, que é a conexão de postura, comunicação, comportamento, né, de construir uma boa fala aí dentro desse mercado. Bom, eu tive momentos na minha vida, como todo mundo tem, em que a gente precisa tomar decisões que são importantes, que às vezes vai dar uma guinada na nossa carreira. Tá? E todas as vezes eu não fui tempestivo em tomar a decisão e mandar uma mensagem para uma pessoa, ou fazer uma ligação ou abordar a pessoa de qualquer jeito. Eu sempre me preparei para aquilo, eu sempre me preparei para a situação, eu me preparei para as possíveis perguntas que talvez a pessoa pudesse me fazer e que eu pudesse responder claramente, para que eu tivesse inteirado do assunto, né? E, embora eu seja um profissional hoje, que estou instalado, tenho meu emprego, etc., é a minha carreira, mas eu também tenho ainda momentos desafiadores, em que eu preciso fazer interação, em que eu preciso buscar outras pessoas. Eu também tenho meus desafios, né? E eu continuo agindo sempre da mesma forma, né? Nunca abordando as pessoas informalmente, de qualquer maneira, sempre me preparando para aquilo, né? Vai te dar mais trabalho? Né? Vai levar mais tempo? Sim. Mas se você se preparar, eu te garanto que o sucesso, né, daquilo que você está buscando, ele quase que é certo. Né? Ontem mesmo, não vou citar aqui o que foi, mas só para dar um exemplo, eu tinha um desafio de conquistar alguma coisa, né? Poderia ter feito uma abordagem por telefone ou até mesmo pelo WhatsApp, como nós estamos falando aqui. Preferi fazer uma abordagem pessoal e tive sucesso naquilo que eu conquistei. E saí super feliz depois da reunião que tive.
Então a gente vê que realmente quando a gente trata as coisas com mais delicadeza, com mais formalidade, né, a gente alcança objetivos bastante concretos. Sim, Thiago, muito, muito bacana isso que você comentou. E com relação, assim, aos erros comuns que você vê em relação à imagem pessoal nesses profissionais do agro? Eu acho que começa, inclusive, pela maneira como a gente se veste, né? Vou dar exemplo de 2 situações que eu tive num passado recente aí, de até orientados meus que foram defender as suas dissertações, as suas teses, que hoje, por exemplo, é feito tudo online, a gente não tem as defesas mais presenciais. E aí, quando você está lá com uma defesa marcada para as 2 horas da tarde, você abre a câmera às 10 para as 2 junto com o seu orientado, você vê que ele está vestindo uma camiseta, que talvez seria uma camiseta de fazer um esporte, né? O detalhe que está atrás dele, né, da câmera, recentemente tinha um orientado que aparecia ali a geladeira, toda a cozinha, todo o resto da casa. Então, assim, é aquilo que eu falei, é uma informalidade para as coisas acontecerem que é imensa. Sim. Diferente se a pessoa, por exemplo, se apresentasse ali vestindo uma camisa, né, com o cabelo bem penteado, não precisa estar num estúdio para fazer a defesa, mas que o fundo seu seja, por exemplo, uma parede, que não apareça o resto da sua casa, né? Então, assim, todas essas questões são importantes no momento em que, conforme você trata a situação. Sim. E o público que está te vendo percebe isso. O quanto você está preocupado com a sua imagem, né? E o quanto você não está, né? Depois dessa construção da imagem, assim, de se vestir, de se organizar como pessoa, tem a questão de comunicar, mas de falar bem, né? Falar bem no seguinte sentido. Quando você fala um português mal falado, assim, a língua portuguesa, infelizmente, ela só serve para a gente se comunicar aqui no Brasil e em poucos países no mundo. Infelizmente, né? Apesar de ser uma língua linda, mas ela é limitada em termos de alcance de pessoas. Mas é importante que você fale um bom português. Sim. Né? Também, recentemente, eu fui participar de uma defesa em que a pessoa falava um português completamente errado. Né? Então, assim, para mim fazer menas, coisas assim que são erros comuns que a gente ouve, que parece que pessoas que não passaram pela escola, não estudaram a língua, né? Ou às vezes até passaram, não tiveram oportunidade de estudar aquela fase do português, mas a pessoa precisa perceber que o que ela está falando da língua portuguesa está errado, que Sim. ela é um profissional, que ela está dentro da academia e que, embora ela não seja um professor, um pesquisador, nada disso, ela vai ser um agrônomo, um zootecnista, um veterinário, um engenheiro, um advogado, ela precisa falar o mínimo corretamente. Sim. Né? Então eu vejo isso, assim, um desleixo com a língua, se comunica muito mal. Né? Outras coisas que eu percebo é a questão da dicção. Até estando em Minas Gerais é mais comum isso. Né? O mineiro, ele come muito as palavras. Fala muito no diminutivo. Exato. E não tem problema você falar dessa forma, se você, por exemplo, estiver conversando dentro de casa, com seus colegas, se você estiver na roça, igual a gente fala lá em Minas Gerais, se você estiver num ambiente onde aquilo cabe. Só que depois, quando você for para um ambiente formal, você tem que entender que aquele jeito que você conversa lá na roça não é aquele jeito que você conversa num ambiente formal. Sim. Né? E que outra coisa que você precisa melhorar é a sua dicção. Eu vejo as pessoas também, às vezes, falando e falam frases que eu não entendo 3, 4 palavras. E isso também é muito ruim. A comunicação da pessoa vai ficando dificultada, né? Outro ponto que a gente citou aqui é a questão da informalidade, né? E hoje tudo é o WhatsApp. Aí eu falo, até citando o WhatsApp, os alunos sempre quando eu falo isso dão risada. Se você quer mandar uma mensagem para alguém no WhatsApp, escreva uma única notificação. Né? Por quê? Porque você tem que perceber que lá do outro lado tem alguém que está com o telefone ligado, possivelmente, e que esse telefone vai ter um bip, e que isso vai ficar fazendo pi, 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 pi. E às vezes você vê, esses dias eu contei, tinham 17 notificações para um assunto.
Então é assim, oi, tudo bem? Bom dia, como você tá? Faz tempo que a gente não se vê, queria falar com você, tá. E mais uma figurinha. Exato. E aí, isso, no formal, não é legal. Então perceba que se você tem que escrever uma mensagem no WhatsApp para alguém, escreva uma única notificação. Fulano de tal, bom dia, tudo bem? Se quiser perguntar, se cabe, olha, gostaria de saber sobre isso, aquilo, etc e tal, tá? Poderia me ajudar, tenha um bom dia, obrigado. Sim. E manda uma notificação, né? Pessoas que eu admiro, do ponto de vista profissional, inclusive de comunicação, como pessoa, etc e tal, tem uma correlação sempre positiva com uma notificação. Eu sempre falo isso para os outros. Né? Todas as vezes que a gente está num ambiente informal, eu sempre converso isso com as pessoas. Tem uma correlação muito positiva quem escreve uma notificação com o quanto que a pessoa tem sucesso dentro do profissional. Sim. Né? Então, essas coisas, obviamente, às vezes as pessoas falam assim, mas a Josi e o Thiago estão falando muito de detalhes, etc e tal. Mas são os detalhes que fazem a diferença. São os detalhes, é isso né? que eu falo. Os detalhes que fazem a diferença. E aí, obviamente, relacionamento em grupo é super importante, né? Eu percebo que as tecnologias, né, afastaram um pouco as pessoas. Sim. Então, querendo ou não, a gente convive menos em grupo, a gente se comunica muito mais por meio, né, das tecnologias que nós possuímos. E às vezes, quando as pessoas se encontram fisicamente, há uma certa dificuldade de se estabelecer a comunicação, o relacionamento. E até de querer conhecer novas pessoas também, né? Às vezes a gente conhece a pessoa pelo Instagram, por outras redes, mas na hora que se encontra, talvez não conversa, não procura falar, te sigo no Instagram, te conheço, como que é seu trabalho. Tá tudo muito limitado hoje em dia por causa dessas questões de internet, né? Exatamente. Acho que, assim, para não alongar muito essa minha resposta, acho que os principais erros, se eu for lembrando de outros, a gente vai falando aqui, mas acho que os que foram citados aqui que eu tenho visto. E o que você falou é muito, muito legal, assim, porque muitas pessoas, inclusive você já deve ter ouvido falar muito disso, que é muito difícil arrumar um emprego no mercado do agro, né? É muito complicado, nossa, é muito difícil. E a gente entra em LinkedIn, rede social, né? A gente trabalha em empresa, você conhece um monte de gente, sabe que toda hora tem alguém procurando por um profissional bom no mercado. E aí as pessoas estão muito presas que ser um profissional bom, quem está aí procurando emprego acha que ser um profissional bom é ser um bom técnico, porque foi muito disso que a gente aprendeu mesmo na universidade. Você precisa se notar, você precisa saber falar bem de tal assunto, você precisa se especializar em tal assunto. Lógico que isso também está certo, mas a gente não pode esquecer de todos esses detalhes que a gente está conversando, porque é isso que vai realmente nos trazer uma forma de um profissional completo que está apto a alcançar outros patamares dentro do mercado de trabalho. E aí os estudantes e as pessoas também que já estão no mercado de trabalho têm dificuldades, né? Eu já me especializei. Essa semana eu recebi uma mensagem que depois eu vou até postar no Instagram, mas eu já fiz de tudo. Eu estudei, eu me especializei, eu fiz pós-graduação e as coisas não fluem. Mas ela só falou da parte técnica, né? Então, assim, estudou muito, mas e o outro lado, você tá olhando? Como você se comporta? Qual postura que você tem? Essa mensagem eu recebi de uma consultora. Como que você tá atendendo seus clientes, né? Suas clientes. Então, assim, tudo isso faz parte de um contexto que as pessoas parece que ainda não entenderam, que é também o que vai ajudá-las a ser um bom profissional lá na frente, né? Até mesmo não só trabalhar numa empresa, mas você sendo autônomo, né? Construindo seu próprio negócio, como você vai mostrar para o mundo do agro, né? Então isso é super importante. E hoje tem várias formas de buscar conhecimento que não é só na parte técnica, porque evento e tudo tem bastante de parte técnica, né? A gente toda hora aí tem evento do agronegócio para a gente quiser aprender de qualquer assunto que for, mas de comunicação, posicionamento e tudo, as pessoas precisam realmente buscar, porque ainda não tem no agro, mas tem outras pessoas já falando disso e é super importante para a gente poder crescer na carreira. E se você me permite, queria contar uma história rapidinha aqui, claro, que hoje nós estamos fazendo isso para ajudar a instruir as pessoas, e naquela época a gente não tinha noção dessas coisas. Eu entrei na graduação em 95 e estava me formando no final de 99, 2000. Quando foi em 1998, eu fiquei pensando assim, eu preciso fazer mestrado, que é o que eu quero. Só que eu pensei assim, hoje eu faço graduação em Lavras. Ninguém me conhece em outras instituições.
Se eu prestar o mestrado em Lavras, eu possivelmente tenho chance de passar. Mas e se eu for para uma outra instituição? As pessoas vão falar assim, quem é esse Thiago? E aí, em 1998, um ano antes de eu formar, eu tomei a decisão que eu ia para uma reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Né? Veja, eu já estava falando de marketing, pensando em marketing na minha pessoa, né? Mas querendo ou não, estava, né? Falei, eu preciso me mostrar. E aí eu peguei e assinalei um trabalho com apresentação oral na minha sessão. A comissão organizadora, naquela época, aceitou e eu fiz uma apresentação oral, obviamente tremendo, nervoso, estava na graduação. E quando eu finalizei, as pessoas fizeram as perguntas técnicas e depois, no final, Dr. Ademir Zimmer, não me esqueço do nome dele, aposentado da Embrapa, disse assim, olha, eu gostaria de que vocês batessem uma salva de palmas aqui para o Thiago, porque tá na graduação e vir apresentar um trabalho oral, realmente não é qualquer um que tem coragem. Mas eu não estava ali só para apresentar o oral, só para mostrar aquilo que eu tinha feito dentro da instituição. Eu estava ali para dizer assim, olha pessoal, daqui um ano e meio, eu sou um futuro candidato a mestrado, vocês estão me vendo aqui? Né? Tô aqui, sabe? A hora que eu chegar lá na porta da sua universidade prestando mestrado com você, espero aqui que você me reconheça, sabe? E aí eu tive a oportunidade de conversar com profissionais que são colegas da minha área hoje. Alguns já se aposentaram, outros ainda estão na ativa. E isso me abriu muitas portas. Então, essa questão da gente se mostrar, né, pro mundo onde a gente está engajado, né? E dizer assim, olha, no futuro, se você precisar de uma pessoa, você pode aqui contar comigo, né? Isso aí também te ajuda a abrir portas. Com certeza. E eu vou contar uma história também, então, pegar um gancho na sua, que eu também usei essa mesma prática aí quando eu fui defender o meu doutorado, na verdade, na qualificação, né? Que quando eu fiz mestrado na UFV e depois fui fazer o doutorado na Unesp Jaboticabal e lá tinha muito contato, muitas empresas faziam experimentos e pesquisas lá, né? Então a gente acabava conhecendo muita gente. E eu estava terminando o doutorado e na minha cabeça eu ia continuar como pesquisadora, tinha a ideia de ser professora universitária também, né, de seguir carreira acadêmica, mas a gente sempre tem que ter o plano B, né? A gente está aqui trabalhando hoje, pensando no futuro, no que a gente quer se tornar, mas a gente não sabe se aquilo realmente é o que vai acontecer. E aí eu falei, vou convidar o diretor técnico da empresa na qual eu tinha feito o experimento de doutorado para ser parte da minha qualificação. E todo mundo tinha muito receio, assim, porque ele era um cara extremamente experiente, sabia muito da prática. E a gente, quando está na universidade, fala, eu sei do meu experimento, né? A gente não tem a prática em si de fazenda. E é isso que você falou, é super importante, a gente enfrentar o medo, os desafios, porque alguém vai estar ali olhando para a gente, para o nosso trabalho. E eu chamei ele para minha qualificação, e quando terminou a minha qualificação, ele me fez várias perguntas difíceis, e quando terminou, ele falou assim, nossa, você comunica bem, hein? E aquilo ficou muito gravado para mim, que eu falei, gente, era isso que eu precisava. Alguém que entendesse quem eu sou, além de outras qualidades de técnica que eu já tenho dentro da universidade, porque eu não sei o dia de amanhã. E quando eu fui defender o doutorado, ele também foi da minha banca e passou 15 dias ele me chamou para ir para o mercado de trabalho. Então, essa história eu sempre conto, é muito legal, porque assim, a gente tem que trabalhar hoje no que a gente quer se tornar amanhã. Eu não virei professora, quando eu saí para o mercado de trabalho, todo mundo perguntava, mas você não vai voltar para a academia? E eu saí para trabalhar com pesquisa e desenvolvimento de produtos, e é algo também que fique de exemplo, né? Que às vezes a gente tem muito receio, não vou me expor, eu tenho medo, eu estou insegura, mas a gente está seguro daquilo que a gente trabalhou ali 4 anos, que foi no caso do meu doutorado, né? Então isso a gente tem que levar também para esses profissionais, porque a gente sempre vai passar por desafios, que é o que você comentou, né, que até hoje a gente passa, né, não que tudo agora é um mar de rosas, a gente está sempre passando por desafios. E quando a gente fala disso, é realmente fazer o marketing pessoal, né, a gente quer se expor para a pessoa olhar e falar, nossa, eu gostei de tal qualidade ali naquele profissional, e quem sabe, né, pode ser uma pessoa para vir trabalhar aqui, ou um aluno para ser meu aluno de doutorado. E hoje, Thiago, está muito forte a questão do marketing digital, né, na nossa época a gente tinha alguma coisa ou outra ali,
mas hoje, assim, de uns anos para cá, está muito forte essa questão do marketing digital e muitas pessoas ainda, principalmente no agronegócio, não se atentaram que lá também é um local onde você pode trazer mais visibilidade para o seu trabalho. E você é um exemplo disso, né? Você tem uma audiência que eu tenho certeza que é qualificada, você começou lá no seu Instagram postando com muita atitude, muito posicionamento, todo o seu trabalho que você faz, né? Toda a sua vida também, do que você gosta, os seus valores. Então, rede social é isso, né? A gente tem que postar o nosso trabalho, mostrar quem a gente é. E aí eu queria que você desse algumas dicas de como você começou, por que você decidiu estar no Instagram, porque você realmente é um exemplo também de quem construiu uma presença online forte e autêntica também nesse meio. Aí fala um pouquinho pra gente de como que você enxerga o Instagram e também de como que você está enxergando isso aí para o mercado do agro, para trazer mais visibilidade aí para os profissionais. Certo. Bom, eu até demorei um pouco para criar o meu Instagram, né? Eu acho que ele foi criado há uns 4 ou 5 anos atrás, porque eu sou bastante resistente a mídias sociais. Não parece. Mas eu acho que ocupa bastante a gente, né? E, às vezes eu pergunto assim para as pessoas, você sabe quanto tempo você passa no WhatsApp por dia? Né? E às vezes, se a gente for ver, a maioria daquele tempo que a gente está gastando ali é um tempo, entre aspas, perdido, né? Às vezes ouvindo áudio, lendo mensagens, escrevendo mensagens. Então a gente precisa tratar isso com muita cautela, né? Em 2018, eu passei um tempo na Alemanha e eu percebi que ninguém conversava no WhatsApp. As pessoas chegavam na universidade, elas eram completamente comprometidas com aquilo que elas estavam fazendo, né? E aí causa uma certa estranheza na gente, porque aqui no Brasil, assim... É o dia inteiro. É o dia inteiro, né? É o dia inteiro a pessoa ou com o telefone na boca ou com o telefone no ouvido, ouvindo e mandando áudio, né? E a gente percebe que em outros países não tem esse hábito. As pessoas focam no trabalho, focam no que está fazendo, às vezes focam numa leitura, focam numa atividade. E o nível de qualidade com que você faz as coisas livre do telefone é muito melhor quando você está próximo. Mas aí eu acabei me rendendo às mídias sociais, não teve como acontece com todo mundo. Criei o meu Instagram e comecei a dar um foco mais profissional. Primeiro que eu gosto de levar uma vida pessoal um pouco mais reservada. Eu não sou muito aquela pessoa que tô aqui, tô ali, etc e tal. Cada um é de um jeito, esse é o meu, né? E aí eu foquei um pouco mais para trazer um pouco mais de conhecimento para as pessoas. Primeiro, para as pessoas saberem que ali existe um profissional que ensina, faz pesquisa e que aquilo que fala é fundamentado. Isso é super importante, porque hoje nas mídias sociais a gente vê muita coisa não fundamentada. Sim. Que é sempre os exemplos que eu dou da diferença de informação e conhecimento. Informação é uma coisa, conhecimento é outra, né? E aí eu procuro passar um pouco de conhecimento para as pessoas, de uma forma mais fundamentada, e mostrar realmente um pouco do que a gente vem fazendo como grupo de pesquisa, como profissional, né? Atuando dentro dessa área. E aí eu cresci de uma forma, igual se fala, né? Tá na moda falar isso, de uma forma orgânica, né? Sei. Eu cresci assim, hoje eu tenho acho que 11 mil e algumas coisas em número de seguidores. Se a gente for comparar com outros, com milhares e milhões, não é nada. Mas de uma forma orgânica, igual você disse, é um público qualificado, que eu tenho certeza que aqueles 11 mil que estão ali, acho que gostam do trabalho que eu faço, permanecem ali, sempre me dão um feedback positivo, né? Não sou uma pessoa que posto muito, primeiro porque eu tenho como prioridade a qualidade do trabalho que eu desenvolvo, e o meu segundo ou terceiro plano é a mídia social, né? Mas sempre que eu tenho alguma coisa nova, uma novidade, alguma coisa assim, eu sempre procuro estar ali mostrando e falando alguma coisa. Então eu acho importante para mostrar, inclusive as redes sociais também, elas abriram muitas portas para mim, de pessoas que me conheciam, fizeram novos convites, me chamaram para palestras, me chamaram para cursos, isso também é importante na carreira da gente. Eu acho que nós temos que tratar essas coisas com parcimônia, né? E, obviamente, ter uma certa decência, né? Igual nós estamos falando aqui, que se você quiser ter seu Instagram, sua mídia social, pessoal, você tem todo o direito, aquilo é seu, a conta é sua. Mas se você está pensando em formar uma mídia profissional,
é importante que você pense bem, né, como construir, todos esses detalhes que nós estamos falando aqui, para que no momento em que as pessoas estão te vendo, no telefone dela, Sim. você consiga passar uma boa impressão. E as pessoas estão conectadas hoje o tempo todo, né? Igual você falou, tá todo mundo o dia inteiro no telefone. Então, você trazer um posicionamento claro ali para sua rede social, muita gente ainda não pensou nisso, muita gente também não quer se expor pelo mesmo medo que tem daquilo que a gente já conversou lá atrás. Não quero fazer uma apresentação assim, ou não quero me expor assim para tal pessoa. Na rede social, muita gente ainda pensa assim, só que ela é uma forma de abrir portas, que é o que você falou, né? Então, se a gente tiver um posicionamento claro, né, do que a gente gosta de fazer, claro que cada um tem a sua forma de lidar com a rede social, mas eu acho que é uma barreira super importante de ser quebrada quando a gente está falando de profissional no mercado, porque hoje em dia está todo mundo conectado. E quando a gente pede o contato, começa a conversar com alguém, vai vir trabalhar na empresa, primeira coisa que a gente faz é, vamos olhar o Instagram. Não é vamos olhar, vamos aqui conectar com essa pessoa, que a forma de conectar é com o Instagram. E lá você consegue refletir muitas coisas do que você é, e se você tiver intencionalidade, que é algo que eu sempre falo, que a gente precisa ser intencional no Instagram, também para trazer visibilidade, abrir portas para o nosso trabalho, é um lugar também onde a gente consegue ter muito sucesso e quebrar aí um pouco de preconceito e viés que muita gente tem de usar o Instagram de forma errada, né? Claro que tem pessoas que vão falar coisas certas e coisas erradas, e posicionamentos certos e posicionamentos que a gente vê ali que está distorcido, mas cabe a nós querer seguir ou não aquele perfil de posicionamento. E crescer de forma orgânica no Instagram não é fácil, né? Uma coisa que muita gente pensa, mas eu não vou conseguir ter muito seguidor. Por quê, né? Se você tiver um posicionamento claro ali, você também não precisa ter milhões de seguidores, você precisa ter uma rede de contato que é uma base que vai te ajudar a abrir portas ali no seu trabalho. Muito bom, Thiago. Então, vamos resumir um pouquinho aí das dicas que a gente falou hoje, né, sobre comunicação, imagem pessoal, marketing digital. Então, eu falo assim, hoje o podcast foi para falar de habilidades que vão muito além da técnica, que é super importante vocês terem em mente, quem está aí nos assistindo, que só ser um bom técnico não vai te trazer muito respaldo aí hoje no trabalho. Então, todo mundo é muito visual, as pessoas são visuais e vão estar pensando e analisando como você se comunica, como que é a sua postura, como que você se veste, como que você está preparado para ocasiões de formalidade e também de informalidade, né? Então, Thiago, deixa algumas dicas aí para a gente poder encerrar o nosso bate-papo hoje, que está sendo, né, fantástico. Então, acho que além desses detalhes que nós falamos aí, eu acho que tem duas bases, eu chamo de base porque primeiro vem isso, depois vem esses detalhes que nós discutimos, né? Que primeiro é a pessoa, antes dela pensar, igual nós falamos, em se vestir, em falar bem, em se comunicar, em se organizar, etc e tal, ela primeiro precisa ter um caráter, ela precisa ter comprometimento, né? E ela precisa ter competência. Esses 3 Cs: caráter, comprometimento e competência. Porque não adianta você se comunicar bem, ter isso, aquilo, todos os detalhes que nós falamos, não vamos aqui citar novamente, sendo que você não tem esses 3 segmentos na sua vida, né? Então o caráter a gente às vezes traz de casa, traz da família, traz dos ensinamentos, às vezes traz da própria pessoa mesmo, que vai construindo o seu caráter ao longo da vida, né? O comprometimento, às vezes, ele mescla um pouco com o caráter, mas o comprometimento está mais ligado com dizer assim, olha, vou até o fim, estou comprometido com aquilo, né? Eu tenho pegada, etc e tal. E não adianta você ter caráter e ter muita força de vontade, ser muito proativo se você não tiver competência, né? Competência, habilidade, técnica, etc e tal. Senão você fica um sujeito jogado às traças, né? Então, esses 3 itens eu acho que são importantes para as pessoas pensarem sobre isso. E a segunda base que eu gostaria de citar é as pessoas terem equilíbrio espiritual e emocional, né? Também faz parte da construção da carreira. Primeiro que sem equilíbrio espiritual e emocional, nós não vamos para frente. Então, independente da sua religião, se você tem ou se não tem, né? Você precisa trazer aquele equilíbrio para você, né? Primeiro emocional, né? Você está equilibrado, você está sabendo o que você está fazendo, você não se tornar ansioso,
para aquilo. Tem gente que fala, nossa, eu tenho uma entrevista de emprego, então eu não estou dormindo. Aí tá te fazendo mal. Aí você não está tendo equilíbrio, né? Ansioso com as situações, todos nós vamos ficar. Até hoje, nós que temos experiência, nós ficamos ansiosos com as situações que vão nos acontecer, que é novo. Mas aquilo não pode fazer mal, né? Então você precisa ter esse equilíbrio emocional e depois você precisa ter um equilíbrio espiritual, né? Porque na realidade é o espiritual que vai te trazer, ajudar a dar paz, a te dar sossego, a te trazer raciocínio, a te dizer as coisas na hora correta, de usar a comunicação no momento correto, de conseguir trazer isso para sua vida, tá? Então, assim, para terminar o nosso bate-papo, que eu gostaria de encerrar, né? Até poderia ter falado isso no início, mas acabou tendo a consequência de falar isso no final. O técnico é super importante, que está relacionado com a competência que eu falei. Né, construa isso, leve com dedicação, participe do seu grupo de trabalho, de pesquisa, seja lá o que for que você faz na vida. Fique bom, capaz tecnicamente, né? Mas nunca esqueça que você tem que ter caráter e comprometimento. E nunca esqueça que você tem que ter equilíbrio emocional e espiritual. E, obviamente, depois as outras habilidades que nós citamos, isso aí você vai treinando. Né? Falar bem, se comunicar bem, se vestir de maneira adequada e etc e tal, tudo isso é consequência, maturidade, a vida acaba nos trazendo isso, né? Sim. Acho que para encerrar, acho que as palavras que eu gostaria de trazer seriam justamente essas. Muito bom, você tocou num ponto super importante que a gente ainda não tinha falado, que é a questão emocional, e a gente tem visto muitas pessoas hoje sofrendo, né, com a questão emocional, às vezes muito competentes, com algumas habilidades que foram se perdendo por causa do emocional, porque quando a gente não está bem emocionalmente, a gente não consegue transparecer de verdade quem a gente é, né? Então, que fique também, gente, como dica final aí para vocês se equilibrarem, ter uma vida equilibrada, de bem-estar e não focar também só 100% no trabalho. É uma das coisas que eu também sempre falo lá no meu Instagram, né? Que a vida é equilíbrio, então você tem que fazer o que você gosta. Eu gosto de ir na academia, vai na academia, tire seu tempo para isso, para cuidar de você, né? Porque também a vida não é só 100% trabalho. Thiago, eu queria muito te agradecer, né? Eu falei, não tinha como a gente começar esse podcast hoje falando de carreira, de posicionamento e tudo, sem você ser o primeiro convidado, porque você é uma inspiração para mim e para muitas outras pessoas também no mercado do agro, além de toda a nossa amizade, de tantos bate-papos que a gente já teve ao longo dessa nossa jornada. E aí, queria muito te agradecer e deixa alguns contatos aí de como as pessoas podem te acessar. Depois também vou deixar aqui na legenda para vocês, mas como que as pessoas podem te contactar também para conhecer um pouco mais de quem é o Thiago Bernardes? Bom, eu queria te agradecer, né, pelo convite. A Josi realmente é uma pessoa muito especial. Acho que a gente teve uma ligação muito forte desde que a gente se conheceu, né? Você estava na iniciativa privada. Sim. E eu nas pesquisas, etc e tal, fizemos vários projetos legais. Sim. E ser convidado agora para esse novo projeto, né, da Pecuária Roxo, para mim é um prazer, né? Fico muito feliz, desejo um sucesso imenso para você nesse novo desafio, né? Obrigada. E dizer para vocês que estão aqui nos ouvindo e vendo que vocês estão tendo uma oportunidade única, né? Das pessoas que virão aqui falar sobre carreira, Sim. de toda a iniciativa que a Josi está tendo, né? Quem dera há 30 anos atrás, quando eu iniciei minha carreira, ter alguém fomentando Sim. o meu caminho. Né? E vocês que estão aqui nos vendo, nos ouvindo, vocês estão vendo que vocês têm a Josi aí, né? Enfim, com esse projeto. Outras pessoas aqui virão. Então, assim, acho que vocês têm que se sentir felizes e satisfeitos por ter Sim. essa oportunidade, né, Josi? Que a gente está fazendo isso com o maior carinho. Né? Com Parabéns, certeza. Obrigado. Obrigada, Thiago. E é o que eu sempre falo, né? Eu também queria muito ter tido a oportunidade de ter alguém, né, me ajudando nesse início de carreira, né, passando todo o conhecimento com relação a posicionamento mesmo, que muitas vezes a gente se perde, principalmente a gente quando é mulher, que a gente vai trabalhar num ambiente muito masculino. Então, eu também queria muito ter tido, e esse projeto está nascendo de uma forma muito especial, e a gente vai trazer muitos convidados e muita informação para todos vocês da pecuária aqui. Então, hoje é o primeiro de muitos que virão.
Sigam-nos nas plataformas e agora vem o Instagram, que é o Pecuária Roxa, e vamos trazer muitos mais detalhes para vocês. Muito obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo.